Desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, não só nesse momento, mas doravante, até a breve volta de Jesus e pela eternidade. Amém. Queridos, você já se atrasou? Peraí, só um minuto. Queria cumprimentar nosso amigo, internauta, pessoa que está assistindo nesse momento, ou que em um momento futuro assistirá. Que as bênçãos de Deus o acompanhem e que esse sermão, essas palavras que vão ser ditas não por mim, mas eu acredito e espero que o Espírito Santo me use para trazer uma mensagem a mim mesmo e aos irmãos que estão aqui presentes e aos nossos amigos da internet. Agora volta a pergunta. Você já se atrasou para algum compromisso? Brasileiro é terrível. E esse atraso causou alguma consequência? Você já perdeu uma consulta médica? Você já perdeu um avião, que nem eu? Pensa num negócio chato. Alguém já se atrasou num compromisso que tinha com você? Você já ficou esperando alguém e essa pessoa não veio? Foi legal, né? Você naquela expectativa, aquela dona de casa, poxa, eu vou preparar esse lanche, esse almoço, essa comida gostosa, essa pessoa vai vir, de repente toca o telefone. Rapaz, não vou poder ir mais. A vontade de jogar no lixo, né? Pô, que coisa, que negócio é esse? Onde é que já se viu? Mó carinho, mó tempo perdido, material que eu fiz tudo aqui, preparei, arrumei a casa toda, a pessoa não veio. É chato, né? É bem chato. Na Bíblia tem uma história que fala sobre um atraso. Na verdade, eu não costumo dar título a sermão. Acredito que vocês já estão até acostumados com isso, a maioria dos pregadores não fazem isso atualmente. Talvez quando tem uma semana de oração, o pessoal põe um título da semana inteira, alguma coisa assim. Mas um tema específico assim é bem raro de se ver. O título deste sermão, e ele precisa ter um título, é Jesus nunca se atrasa. Mas você já teve essa impressão, não teve? Você já pediu uma bênção para Deus e não aconteceu? Falou, Senhor, estou aqui esperando, o Senhor prometeu que vinha me ajudar. Cadê? O Senhor não veio, o Senhor está atrasado. O Senhor pisou na bola comigo. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Eu já me senti chateado com Deus. Por quê? Porque eu orei e Ele não me atendeu. Passa o tempo e a gente vai ficando mais maduro na vida, a gente vai envelhecendo um pouco mais, a gente vai começando a entender como as coisas funcionam. E a gente acaba percebendo que se Deus desse aquilo que nós pedimos na hora que nós queremos, muitas vezes faz mal para a gente. E você só percebe isso quando você é bem sincero e quando você faz algumas lembranças da sua vida. Eu estou falando, por exemplo, assim, alguém já chegou para você quando você era mais novo e falou assim, rapaz, aquela menina ali não é legal de você casar com ela. Vocês conhecem alguém assim? Já deram conselho para alguém assim? Lá atrás. Oh, rapaz, não se envolve com essa pessoa, isso aqui não dá certo. Tanto moça quanto rapaz. Pelo que eu estou vendo aí, você não está conseguindo enxergar, porque a gente fica apaixonado, que ele cega a gente fica, só vê aquela coisa boa na pessoa, e alguém que está de fora, que não está com esse sentimento todo, acaba falando e percebendo coisas que você não vê. A pessoa te dá, cuidado com isso aí. Alguns acabam percebendo também e acabam desistindo desse relacionamento. Alguns vão em frente. Lá na frente, o que acontece? Ah, se eu tivesse ouvido aquele amigo meu. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai, minha mãe, quanta dor de cabeça não teria sido evitada? É verdade? Sim, a vida é isso. Sinceramente, sendo sinceros, é assim. Eu gostaria, irmãos, agora sem mais delongas, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 11. Aqui sim tem uma história maravilhosa, todo mundo conhece, é a história de Lázaro. Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. Então, estamos tratando aqui, como o tema aí os irmãos estão vendo, os que estão com a Bíblia impressa, né, nos digitais geralmente não tem, mas está escrito lá, a ressurreição de Lázaro. E aqui eu gostaria de fazer a leitura de alguns versos, até vão ser alguns versos, é numa quantidade grande, porque é necessário, mas os irmãos vão entender depois o porquê. Aqui vamos começar já
fazendo aqui um panorama sobre os personagens dessa história e qual é o problema que acontece nessa história. Por que Jesus nunca chega atrasado? Vamos a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Estava doente, uma pessoa que era muito amiga de Jesus, que tinha como irmãos Maria e Marta. Seguindo, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Olha que gesto lindo. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Sabe o que é interessante aqui nessa história? Teve uma ocasião em que Jesus foi interpelado pelo centurião, uma história conhecidíssima, e o centurião disse assim para ele: olha, o Senhor manda só pela tua palavra que ele vai melhorar o meu servo. E não foi assim? Por que nessa ocasião aqui Jesus simplesmente não falou assim: Pai, orando a Deus, eu quero que meu amigo Lázaro fique bom. Ele ficaria bom? Claro que ficaria. Mas Jesus não agiu assim. Ele recebeu a notícia e não agiu dessa forma. Então vamos aqui. O versículo 4 diz assim: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Espera aí. O título desse capítulo diz assim: A ressurreição de Lázaro. Jesus está dizendo aqui que essa enfermidade não é para a morte. E a gente já sabe que Lázaro morreu. Jesus estava mentindo? Jesus mentiu? Não, claro que não. Veja, irmãos, aqui a gente já começa a entender o seguinte: a morte, ela só acontece para aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus, conforme esse versículo diz, e são palavras de Jesus, ele diz o seguinte: olha, esta enfermidade não é para morte, mas é para quê? Para a glória de Deus. Vamos continuar entendendo aqui com alguns detalhes. Tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui. Muito bem, versículo 5. Ora, amava Jesus a Maria, a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Aqui começa um negócio interessante. Guardem esse prazo, os prazos. Jesus recebeu a notícia e ele, sem fazer nada, sem mandar a cura para Lázaro, ele permaneceu 2 dias no mesmo lugar em que ele estava. Ele não foi de imediato lá. E nem mandou a cura para Lázaro. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Ora, a salvação é só para quem dorme? Para quem está acordado, não tem salvação? Interessante esse diálogo aqui, essa compreensão dos discípulos em relação ao sono, mas eles ainda não haviam entendido uma coisa que Jesus vai dizer aqui agora. No versículo 13, disse assim, vamos ao 12, por favor. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que me possais crer, mas vamos ter com ele. Muito bem. Irmãos, Jesus ele equiparou aqui, eu queria um pouco da atenção de vocês no que eu vou dizer que agora é muito importante.
Jesus equiparou a morte ao sono. Ok? O que acontece quando você está dormindo? Quando você está dormindo, está ali no seu leito, e está dormindo profundamente, você não tem consciência do que está acontecendo à sua volta. Hã? Quantas coisas acontecem com você dormindo? Quando eu era pequeno, eu lembro, até menor que esse menino, eu ia dormir num lugar, acordava em outro. Meus pais me carregavam, minha mãe trocava de roupa lá, você deve ter feito isso, seu filho, várias vezes dormindo, né? Ele nem percebe. Então você não tem consciência do que está acontecendo à sua volta. Outra coisa que acontece com quem está dormindo é que você tem a consciência, pelo menos antes de dormir, que você vai despertar. Estamos aqui agora à noite. Daqui a pouco você vai para casa e vai dormir, não é isso? Mas você vai dormir com planos de acordar amanhã e continuar com suas atividades, não é isso? É exatamente isso. Quando você está dormindo, você então não tem a consciência do que está acontecendo à sua volta, você faz planos para você fazer depois, e você está em inatividade. O que é isso? Você não está fazendo nada. Exceto as pessoas que têm aquele probleminha do sonambulismo. Que, na verdade, é uma condição rara, uma condição clínica, uma doença a ser tratada, mas que realmente existe. O pessoal faz muita brincadeira com isso, mas realmente existe essa condição. E você fica ali inerte. Mas Jesus comparou, então, a morte com o sono. Por quê? Amigos, eu, infelizmente, como vocês, já fui em vários velórios. E não é bom. Não é bom em velório. A Bíblia mesmo fala que é melhor você estar num velório do que numa festa. Mas cá entre nós, não é legal ir no velório. Qual que é a parte boa de você ir no velório? Tem parte boa? Você desperta consciência para coisas que normalmente você não pensa. Nem que for por um instante. Tem gente que vai lá fazer negócio, tem gente que vai lá ver parente que não vê há muito tempo, é um ponto de encontro. Mas nem que for por um instante, você vai despertar sua consciência para um futuro certo. Enquanto Jesus não voltar, o que vai acontecer com você aqui? Nasce, cresce, vive, envelhece. Bom, e tem uns que ainda fura fila. Tem um pessoal aí que gosta de andar a 200 por hora, tem um pessoal que gosta de se envolver com polícia, aquela coisa de troca de tiro, enfim. Tem um pessoal que se droga, aí eles vão encurtando o prazo de vida. É assim? Muito bem. Então Jesus ele vinha falando sobre, ele vinha explicando para os discípulos, falou, olha, num primeiro momento ele falou, Lázaro está dormindo. Eles entenderam, está dormindo. Como uma pessoa, depois Jesus disse assim claramente, Miguinho, vem cá, Lázaro morreu. Vocês entenderam agora? Falando isso para os discípulos. Lázaro morreu. Sigamos aqui. Jesus, então, ele foi assim. Ele recebeu esse recado. Ele ficou 2 dias no lugar. E ele levou mais 2 dias para chegar na vila, onde estava ocorrendo lá, na verdade, na vila chamada Betânia, onde estava a família, onde a família residia e onde Lázaro foi sepultado. Okay. Quando ele chegou lá, ele teve 2 diálogos com as irmãs que estavam vivas, Maria e Marta. Desculpa. Esses diálogos eles já estão bem lá avançados nos versículos de 20 a 27, Jesus conversava com Marta. E do 28 até o 34, Maria fala com Jesus. Os 2 diálogos eles são muito parecidos. Então nós vamos poupar um pouco de tempo aqui. Eu vou utilizar só o segundo diálogo que Jesus teve com Maria. Vamos ao versículo 28. E no versículo 28, vem dizendo assim, tendo dito isto, que foi a conversa que Jesus teve com Marta, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Por quê? Porque Jesus ele não chegou na vila de Betânia e foi direto na casa de Maria e Marta. Ele parou na entrada da vila, avisaram Marta que Jesus estava lá, ela foi ter com ele,
E ela voltou e cochichou no ouvido dela: ô Maria, Jesus está aí, está te chamando. É isso que está sendo dito aqui. Aí continuou o diálogo aqui entre Maria e Jesus. Então, no 29, ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela iria ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, e ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivestes aqui... Só um minutinho, por favor. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Então temos aqui um versículo posterior, que é um versículo da Bíblia que ele é tremendo, irmãos. Jesus fez o quê? Chorou. Gente, Jesus sabia que Lázaro estava morto? Sabia. Desde antes dele chegar lá. Jesus sabia que Marta e Maria estavam sofrendo a ausência do irmão? Sabia. Só que ele, ao ver o sofrimento das irmãs e das pessoas pela ausência daquela pessoa que era tão querida, ele se angustiou dentro dele a tal ponto de ter chorado. Será que Jesus se compadece de nós? Será que há alguma diferença por ele estar no céu agora e por ele estar neste momento aqui, dessa passagem, obrigado, amigo, desta passagem, pessoalmente aqui, há alguma diferença? Vocês acreditam que há alguma diferença? O que vai acontecer aqui na sequência é uma coisa bem interessante. Imaginem que hoje, alguém tivesse o poder de ressuscitar alguém, uma outra pessoa. Como é que vocês acham que ia ser isso? Já pensou? Pensa um minutinho. Como é que vai ser isso? Se eu bem conheço o mundo de hoje, ia ser assim: tal dia, tal hora, em tal lugar vai ser ressuscitada uma pessoa. Será que a internet ia fazer um alarido? Ia haver reportagem? A família ia estar lá dando entrevista? Ia ser aquele show, ia soltar fogos, ia ter gente cantando e tal, ia ser um espetáculo. É isso que a gente faz, o ser humano? Se pudesse hoje alguém, não há, se pudesse hoje alguém nesse mundo ter o poder ou a capacidade de ressuscitar alguém, era isso que ia acontecer. Aí eu fico imaginando os critérios que essa pessoa iria utilizar para ressuscitar alguém. Merecia, não merecia, essa pessoa fez falta, ela tem que voltar. Não tem assim como você mensurar isso. Porque você tem que entender o que foi a vida daquela pessoa. Aquela pessoa que será ressuscitada, ela realmente merece aquilo. Vocês estão entendendo que tem alguns detalhes, algumas coisas complexas nisso? Agora vamos ver aqui na Bíblia como é que Jesus operou isso. Eu dei aqui mais ou menos uma ideia, com certeza os irmãos pensam um pouco diferente de mim, problema nenhum. Mas a Bíblia, ela é assertiva no que Jesus disse e no que acontece aqui na sequência. Vamos aqui a partir do versículo, Jesus chorou, então a partir do versículo 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Os judeus que odiavam Jesus, até eles reconheceram que ele amava Lázaro. Interessantíssimo isso. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Vocês estão vendo a importância do que eu falei no início? Se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas lá no início ele já declarou: esta enfermidade não é para a morte, é para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Tudo o que aconteceu aqui, irmãos, tudo o que aconteceu aqui é um pequeno exemplo do que
Cristo vai fazer quando? Quando Ele voltar. Diz o Espírito de profecia, irmãos, que se Jesus, quando Ele mandou mover a pedra, e Ele disse, Lázaro, sai para fora, se Ele não tivesse dito especificamente o nome de Lázaro, todas as pessoas do mundo ressuscitariam. Está escrito no Espírito de profecia. Jesus tem poder, irmãos. Imaginem, todas as pessoas, desde Adão até aquele momento que morreram, seriam ressuscitadas. Não dá para ter ideia de um poder que é esse. Para você curar uma feridinha lá de alguém que se machuca, já dá um trabalhão. Se a pessoa foi idosa, então, se for diabético, Jesus com a palavra ia ressuscitar o mundo inteiro. Isso vai acontecer? A Bíblia diz que vai acontecer ou não? Vai acontecer. Em nome de Jesus, vai acontecer. Agora sigamos aqui, irmãos. 38. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo, e este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Jesus já cheira mal, porque já é de quanto tempo aí? 4 dias. Sabe, você vai começando a estudar a Bíblia e você vai começando a compreender que nos detalhes tem coisas importantíssimas. Lembram que lá no começo eu falei que Jesus ficou quanto tempo lá na cidade? 2 dias. E Lázaro já estava morto há? Sabe por quê? Jesus até então, ele tinha ressuscitado outras 2 pessoas. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou a filha de Jairo, uma menininha. Só que isso aconteceu quase que de imediato à morte dessas pessoas. Isso gerava uma desconfiança. Por quê? Existe hoje na medicina um fenômeno chamado catalepsia. O que é isso? A pessoa fica como que morta. Tanto que assim, eu trabalho em outra profissão agora, mas eu trabalhei na área da saúde bastante tempo. Trabalhava em sala de emergência e tal, isso era bem complicado. E quando as pessoas faleciam, o primeiro procedimento que você faz é rodar um eletro. Por quê? Porque aquele aparelho ele é tão sensível que ele consegue captar se há vida naquela pessoa. Você não consegue, os aparelhos mais comuns não conseguem, mas o eletro ele consegue captar essas ondas. Aqui, e esse fenômeno da catalepsia, ele é o seguinte. Isso acontece hoje, já aconteceu naquela época. Acontecia naquela época. De pessoas que foram dadas como mortas. Quando foram pegar os ossos delas, essas pessoas estavam mexidas. Porque elas voltaram à vida e não conseguiram sair de onde estavam presas. Aí sim morreram. Tem até o caso de um cantor famoso, não me lembro o nome dele, é da década de 60, 70. Ele foi encontrado, quando foram tirar a ossada dele, de bruços. Ele tinha essa doença. Era uma coisa real. Por que eu estou dizendo tudo isso? E o que isso tem a ver com esses 4 dias? Tinha um dito entre os judeus dizendo o seguinte: até o terceiro dia, a pessoa podia ressuscitar, por conta dessa doença. E Jesus foi lá quando? De propósito. Como quem diz assim, olha, as outras 2 pessoas que eu ressuscitei, vocês até poderiam colocar dúvidas. A menina foi praticamente na hora que ela faleceu. O rapaz, que era o filho da viúva, ele estava saindo para ser sepultado. Então ele tinha morrido naquele dia também, no máximo na noite anterior. Lázaro não. Aqui é incontestável. Meu amigo, tanto que eles falavam que cheirava como? Cheirava mal. Lázaro já estava em decomposição. Não tem como dizer que aquele homem não estava morto. Ele estava. Aos olhos humanos. Sigamos. Estão vendo a importância desses 4 dias? Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra.
E Jesus, olha a simplicidade de Jesus para fazer uma pessoa ressuscitar. Presta atenção na oração que Jesus fez. 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Estão entendendo agora por que eu falei daquele show todo que o ser humano daria? Tem um versículo em que Jesus fala, dando graças a Deus, porque ele estava tendo a oportunidade de, por meio da morte de Lázaro, confirmar a todos que ali estavam quem ele era. Por isso, lá no começo, ele disse: essa doença é para a glória de Deus. Não é para a morte, é para a glória de Deus. E como eu já falei, este ressurgimento de Lázaro é um pequeno exemplo do que Jesus vai fazer com todos nós, todos os seus filhos. Os que estiverem mortos vão ressurgir, e nós que estamos vivos seremos transladados, levados ao céu, transformados no abrir e piscar de olhos, e seremos levados pelo nosso anjo para encontrar com Jesus nos ares. Não é maravilhoso isso, irmãos? É maravilhoso esse poder. E ele está à nossa disposição. Mas segue a história aqui, tem uma coisa interessante aqui, irmãos. No versículo 45, diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. A oração de Jesus foi atendida. Ele disse lá na oração dele: Pai, eu estou fazendo isso e dou graças a Ti para que eles creiam. E os judeus começaram a crer, porque eles viram, eles entenderam, eles falaram: não, ninguém faz isso. Não existe na história da humanidade quem faça isso, não tem. E jamais haverá. Sabe, irmãos, o diabo, ele vem matar, roubar e destruir. Ele não tem como gerar nem dar a vida. Nunca. Ele mesmo é uma criatura. Nós devemos ter a consciência, a cada instante, de que nós estamos inseridos em uma guerra espiritual. Deus quer fazer de tudo para nos salvar. E Ele fez. Ele já fez. O diabo quer fazer de tudo e faz para que nós nos percamos. Ele se utiliza de tudo, tudo que for possível para te enganar. Porque mesmo depois de um milagre desse, algo que nunca aconteceu e que fica na nossa imaginação rodando, poxa, como será que foi isso? Imagina as pessoas que viram aquilo, uau, era meu amigo, é meu vizinho. Eu vi ele morrer, eu estava lá, fui eu que coloquei a faixa nele. Ele estava 4 dias trancado na pedra lá. Eu estou vendo ele sãozinho. Eu creio nesse homem. Ele provou para mim quem ele é. Só que assim, irmãos, por que eu estou falando disso, do nosso inimigo e de Jesus? No versículo 53, ele diz assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. Quem resolveu matar Jesus? Os líderes religiosos. Os fariseus, os saduceus, enfim, o sinédrio. Resolveu, olha, precisa matar esse cara. Por quê? Porque o povo vai tudo crer nele. Se os próprios judeus lá que estavam presentes já começaram a crer nele, e essa notícia ia se espalhar. Querem ver onde isso chega? Versículo 57. Os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem
para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem e o matarem, com toda certeza. Meus amigos, eu quero que vocês entendam o seguinte essa noite, e a mensagem que eu vim lhes trazer essa noite. Jesus nunca, jamais ele se atrasou. Para nada. Para nada. Nós é que queremos que Deus haja e que Jesus haja no nosso tempo, do nosso jeito. É aquela situação que eu fico assim perplexo quando eu vejo pastores dizendo assim, lá do púlpito da igreja deles: eu mando, eu determino, como se Deus fosse empregado deles. Vocês já viram essas coisas? Isso é absurdo. Como que eu, criatura, eu vou ordenar o meu Criador para ele fazer alguma coisa? Infinitamente poderoso, está em todo lugar, sabe de tudo, pode resolver qualquer problema. E eu vou dar ordem nele? Gente, meu carro quebrar, eu não sei arrumar. Eu não sei o que está acontecendo na casa aqui do lado. Ó. Ele sabe. Como é que eu me comparo com esse ser? Com esse Deus tão grandioso e maravilhoso? Devemos ter a consciência da paciência de aguardar, como aquelas pessoas aguardaram. Olha que coisa interessante que corre num paralelo com essa história. Quando Lázaro ficou doente, as irmãs enviaram uma pessoa para falar para Jesus: olha, o Lázaro, aquele a quem tu amas, ele está doente. Você sabe o que é isso? Isso é você orando pelas pessoas que você ama. Já ouviu falar em oração intercessora? Você mesmo orando por você. E você pedir para o seu irmão: querido, ora por mim. Irmão, ore por mim. E eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua família, vou orar pelos seus filhos. Isso é intercessão. Quando alguém vai pedir alguma coisa para Jesus, isso é pedir intercessão. E Jesus faz o quê? Ele fala: Pai, eles estão orando e pedindo para que eu resolva esse problema. Isso é muito importante para eles. E eu morri por eles, para que eles creiam e para a tua honra e a tua glória, assim vai ser feito. Deus ouve o seu filho, que se sacrificou por nós. É assim que funciona. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quer ver onde o ser humano chega? Última passagem que nós vamos ler agora à noite. Capítulo 12, versículos de 9 a 11. Olha a que ponto o ser humano chega. Capítulo 12, versículos de 9 a 11. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram fazer o quê, irmãos? Resolveram matar Lázaro. Vocês estão entendendo isso aqui? Resolveram matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em... Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Uma pessoa que foi ressuscitada. Falaram: vamos matar esse camarada aí, porque muita gente vai crer em Jesus por causa dele. Meus amigos, eu não sei se você nasceu na igreja, se você está vindo para a igreja agora como nosso amigo ali. Mas quando você passa pela experiência do batismo, você entrega a sua vida a Jesus, acredite, o inimigo não vai ficar feliz. Ele vai determinar que você seja perseguido, que você seja humilhado, maltratado, e que você volte à vida que você tinha antes. Nem que ele tenha que te matar para isso. Vocês estão entendendo o tamanho do ódio que as pessoas nutriam por Jesus? O ódio era tão grande, incitado por Satanás, as pessoas ficavam tão fora de si, que eles foram perseguir seus filhos. Até quando? Até hoje. Até hoje. E enquanto Jesus não voltar, e o império das trevas estiver nesse mundo, nós vamos sofrer perseguição. Não é que vai começar. A gente tem a mania de dizer assim: nós vamos ser perseguidos. Nós já somos. Fala para alguém que você é cristão. Se identifica como adventista. Você é daquele povo preguiçoso. Trabalho sábado.
isso. Você já é perseguido. Ah, você é aquele bobo que leva o dízimo lá para o seu pastor, é? Ele está no bem bom na praia lá, você está lá trabalhando, dando dinheiro para ele. É a ideia que o povo faz da igreja. E para ajudar, irmãos, nós ainda temos outros cristãos que fazem artes como essa. No ano passado, retrasado, eu não lembro o ano, me desculpe. Morreu um pastor de uma denominação. Não estou aqui para falar mal de igreja, estou falando de fatos que aconteceram. O camarada faleceu e ele deixou um recado assim, olha, quando eu falecer, vocês não me enterrem não, porque eu vou ressuscitar. Será que o camarada era abusado? Ele tinha muita fé, é verdade. Mas ele deixou escrito. E o pessoal do serviço funerário, pode pesquisar na internet, isso não é muito antigo não. Isso, se não me engano, é do ano passado, retrasado. Eu acho que é até do ano passado isso. Deu até na televisão isso também. O camarada falou, ó, quando eu morrer, e ele morreu, me deixa 3 dias lá que eu vou ressuscitar. No 3º dia eu vou ressuscitar. Você sabe o que aconteceu com esse homem? Onde vocês acham que ele está? Ele está enterrado. Porque no 4º dia ele começou a feder. E por azar dele, Jesus não estava lá para ressuscitá-lo. Ainda. Eu não posso dizer se esse homem se perdeu ou não. Mas eu tenho certeza absoluta que pela fé dele, quando Jesus voltar, ele vai ser ressuscitado. Vocês entenderam? Ele falou a coisa certa, mas do jeito errado. Mas a televisão, conforme eu disse, que noticiou isso, noticiou de que forma? Olha os crentes doidos lá. Você vira chacota por conta dessas coisas. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia não defende isso. Quer ver uma outra coisa interessante? Quando Jesus falou sobre a morte de Lázaro e que ele ia ressuscitá-lo, eu vou para acordá-lo. Você quer saber uma teoria atualíssima do mundo que Jesus está refutando e que Jesus ele está totalmente de acordo com a norma bíblica? Lázaro morreu ou não morreu, irmãos? Morreu. Lázaro morreu. Mas quando ele morreu, ele foi para onde? Mas para alguns não, irmão. Para alguns ele não foi para a sepultura. Para alguns ele foi para o céu. Espera aí. Olha o raciocínio, irmãos. Se Lázaro morreu e foi para o céu, Jesus pisou na bola com ele. Porque se o camarada morreu e foi para o céu, Jesus fala, espera aí, vem cá, volta aqui. Vocês entenderam? Volta aqui que você tem que sofrer mais. E tem outra coisa, irmãos. Lázaro morreu de novo, tá? Morreu mesmo. A Bíblia não fala, e eu não tenho essa informação para dar para os irmãos, de que forma Lázaro morreu de novo. Mas ele morreu de novo. Lázaro não foi assunto ao céu. A Bíblia não diz isso. Eu não sei de que forma Lázaro morreu. Mas, com certeza ele faleceu de novo. Assim como faleceram de novo o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Essas pessoas faleceram. Só existe 2 registros bíblicos de pessoas que faleceram, que viveram nessa terra, na verdade 3, e estão no céu. Quem são? Enoque, no livro de Gênesis, Elias e Moisés. Só esses 3. Então, irmãos, com todo respeito aos nossos amigos católicos, não tem santo nenhum intervindo no céu por nós, não. É só Jesus. A Bíblia não defende isso. E se Lázaro morreu e foi para o inferno? É um pensamento atual também, não é isso? Então ele teve uma segunda chance. E isso dá a ideia de que quando Jesus voltar e as pessoas forem ressuscitadas, elas vão ter uma outra chance de se salvar. A Bíblia diz isso? Vocês estão entendendo a complexidade desse assunto? E ele é um assunto atual. Independente de tudo isso aqui, irmãos. Só mais uma coisa, que eu acabei até de me recordar agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1:7. Apocalipse 1, versículo 7. Por favor. Eu falei que aquela última passagem, me perdoem. Apocalipse 1, versículo 7. Todos encontraram? Digam amém. Amém, meus irmãos. Apocalipse 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e quem vai vê-lo?
todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eis que vem com as nuvens do céu e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Morrer uma vez é ruim? Morrer uma vez é bem ruim. E morrer 2 vezes é ruim? É muito ruim. E morrer 3 vezes? Irmãos, as pessoas que maltrataram Jesus, aqueles sacerdotes, eles vão ser ressuscitados para ver Jesus vindo na glória do céu. Mas eles não vão para o céu. Os sacerdotes, os guardas, aquelas pessoas que crucificaram Jesus, os soldados romanos que bateram nele. Eu creio que talvez, isso eu não tenho essa informação com certeza, mas eu creio que até Herodes, que mandou matar as crianças quando ele soube pelos reis magos que Jesus nasceu, ele vai ser ressuscitado. Ou seja, irmãos, haverá um grupo de pessoas que já viveu e morreu, que vai ser ressuscitado e vai ver Jesus voltar. Essas pessoas vão morrer de novo, vão passar o milênio mortas, e no final do milênio, quando Jesus voltar conosco, amém, irmãos? Amém. Quando ele voltar conosco, essas pessoas vão ser ressuscitadas de novo, para aí sim receberem a sentença do julgamento que já vai ter ouvido pelas suas obras, havido pelas suas obras. E vão fazer o quê? Vão falecer pela 3ª vez. Está entendendo? Como é complicado você deixar de seguir a vontade de Deus e o que Ele deseja para a nossa vida, para seguir uma vida diferente da que Ele quer para nós. Sabe quem são os maiores perseguidores da igreja? Os maiores, os mais ferrenhos. Aqueles que um dia já estiveram nesses bancos e abandonaram a igreja. O próprio Espírito de Profecia diz isso. Eu estive lá, eles são assim mesmo, eles fazem aquilo lá, aquela coisa toda. Tem um camarada na internet que eu recebi um vídeo do irmão da igreja. O camarada disse assim, os adventistas, eles têm uma papisa. Irmãos, eu estou há 48 anos na igreja. Eu nunca vi altar para Ellen White. Ninguém nunca me mandou adorar Ellen White, orar para Ellen White. Eu queria saber de onde esse povo tira essas informações. Mas é como eu lhes disse, é perseguição. Porque tem um monte de gente que apoia essas ideias sem nem ter a menor ideia do que está falando. Então nós não vamos ser perseguidos, nós já somos. Não somos perseguidos para sermos presos e jogados na cova dos leões, não. Não jogaram nós na fornalha, não. Mas a humilhação, o desprezo, a falta de sensibilidade, ou até de entendimento, porque as pessoas falam do que não sabem, em sua maioria. Isso é o que acabou acontecendo com os judeus na época de Jesus. E queira Deus que não aconteça conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa noite. Eu quero lançar só um desafio para os irmãos. Durante essa semana, diga para alguém que Jesus a ama. Um desconhecido. Uma consulta médica, no ônibus, no seu trabalho, o seu vizinho. Você está conversando com a pessoa e diz, olha, o mundo está complicado, as coisas estão difíceis, mas creia. Jesus te ama, Ele quer te salvar e Ele quer fazer o impossível na sua vida. Permita. Em nome de Jesus que assim o façamos. Santo, poderoso e amado Pai, ouvimos a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito agora age em nossas mentes e em nossas vidas. Amém. Possamos ter a firme convicção e certeza de que nada pode retardar ou atrasar a volta do Senhor Jesus. Amém. Ela virá na hora certa. Que tenhamos fé, que tenhamos perseverança e que a cada dia aprendamos e descubramos coisas tão maravilhosas que o Senhor tem para nos ensinar. Amém. Despede-nos agora em paz, que possamos chegar em segurança aos nossos lares. Amém. Nos dê uma boa semana de paz, de tranquilidade, de trabalho. Que o Senhor ouça o pedido dos seus filhos que está aqui em seus corações, suas dificuldades, suas lutas, seus problemas, suas angústias. Que o Senhor os alivie, Senhor. Amém. Recebe também a nossa gratidão pelas bênçãos que já tem derramado em nossas vidas.
Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço no poderoso e sagrado nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.